Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho e hoje nós vamos falar um pouquinho justamente sobre os gráficos. Vamos lá? Nós estamos vendo um gráfico de linha, igualzinho aqueles que nós vimos quando estávamos no ginásio. Aqui à direita está a escala de preços e embaixo está a escala de tempo. Esse gráfico evoluiu com os mercados de ações e até bem pouco tempo atrás a gente olhava esse gráfico como sendo um gráfico de barras. A barra mostrava que a cada dia, porque esse gráfico é de periodicidade diária, então a gente marcava com uma linha entre o máximo e o mínimo e uma barrinha no fechamento. Mas os gráficos evoluíram e criou-se o gráfico de candlestick. No gráfico de candlestick, dá-se importância maior entre a abertura e o fechamento. Então, entre a abertura e o fechamento, a gente tem essa parte mais larga. Mas estende-se essa linha até o máximo e até o mínimo. Sendo que, se o fechamento foi acima da abertura, como é o caso aqui, o gráfico é de uma cor, e se o fechamento foi abaixo da abertura, como é o outro caso aqui, o gráfico é de outra cor. Então, nesse gráfico aqui, branco mostra gráficos em que o fechamento foi acima da abertura e corpo real preto mostra gráficos em que o fechamento foi abaixo da abertura. Nesse dia aqui, por exemplo, o mercado abriu na máxima, porque a gente não tem o paviozinho aqui indo do corpo real até a máxima, né? E o mercado, então, fechou, fez essa mínima aqui e depois fechou nesse nível. Aqui ele abriu aqui, porque é preto, né? Então abriu aqui, ele fez a máxima, fez a mínima e fechou nesse nível. Mas um outro aspecto que a gente tem que ver também dos gráficos é sobre a sua periodicidade. Eu estou mostrando aqui para vocês a periodicidade diária. E agora eu vou dar um zoom out e vou ver o gráfico todo. Nós estamos vendo aqui o gráfico do índice Bovespa, que vem desde 1994. E aqui a gente então tem essa periodicidade diária. Mas essa periodicidade pode ser também semanal, vejam. Agora, a cada barra corresponde uma semana. Então essa é a barra dessa semana em que nós estamos hoje na terça-feira. Na quarta-feira. Essa barra tem a abertura da segunda-feira, que foi ontem, ou essa outra aqui, por exemplo. Nós vamos está marcando aqui a abertura da segunda-feira, que foi aqui embaixo, porque o candle é branco, né? A máxima e a mínima da semana passada e o fechamento da sexta-feira. No mercado de criptomoedas, que não fecha, aí o fechamento é o fechamento de domingo à noite. A abertura da primeiro segundo de segunda-feira e o fechamento é o fechamento do último segundo de domingo. Mas aqui nos mercados de bolsas de valores, a gente então tem o fechamento na sexta-feira. E o gráfico pode ser mensal também. Como seria o gráfico mensal? Mensal é um gráfico em que a gente tem a abertura do primeiro dia do mês, fechamento do último dia do mês e o máximo e o mínimo do mês. E além disso, a gente tem as periodicidades menores. Eu vou aqui agora mostrar para vocês o gráfico do índice Bovespa, periodicidade horária. Hoje, com os softwares de análise técnica, você só dá um clique e muda essa periodicidade. Periodicidade horária, cada barra corresponde uma hora, uma abertura, fechamento máximo e mínimo de uma hora do pregão. O pregão da Bovespa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Esse daqui, então, hoje nós já tivemos 1, 2, 3 horas e estamos agora na quarta hora de pregão, né? Esse gráfico está sendo atualizado em tempo real. Vou pegar uma coisa que oscila mais aqui, que é o índice futuro, e onde eu agora estou mostrando para vocês um gráfico de 15 minutos. Esse aqui que eu peguei, o gráfico de 15 minutos do índice futuro, que é uma commodity, ele opera na BMF em São Paulo, e esse é o contrato negociado para abril de 2019, para abril desse ano aqui. Então a gente está vendo o gráfico oscilar, ele é um gráfico online em tempo real. Se a gente esperar um pouquinho aqui, a gente vai ver que
Então, aqui nós temos a abertura que foi aqui em cima, porque o gráfico, porque a barra está preta, nós temos a máxima, a mínima, então sabemos que o mercado oscilou isso tudo e nesse momento está aqui, nesse momento porque não fechou a barra de 15 minutos ainda. Nós aqui no enfoque temos esse quadrinho aqui que vai pondo vai preenchendo essa linha para a gente saber quanto tempo está faltando para que essa barra seja fechada. Agora, essa barra de 15 minutos pode ser transformada numa barra de 5 minutos, por exemplo. Então, aí a barra de 5 minutos, essa aqui vai se transformar em outras duas barras. Então, agora sim, a cada 5 minutos a gente está vendo uma barra nova se formar e assim por diante. Bem, um outro aspecto que... vejam, eu falei sobre as periodicidades, não falei exatamente para que servem, né? Bem, se você é uma pessoa que opera que não seja para day trade, você provavelmente vai estar usando essa periodicidade, que é a periodicidade do gráfico diário. Se você faz day trade, que são aquelas operações que você compra e vende no mesmo dia, você provavelmente vai estar usando uma periodicidade intraday, como a gente chama, por exemplo, de 15 minutos. O que as pessoas fazem é que elas... para ter uma noção do prazo maior, elas ficam olhando o gráfico de 15 minutos e, eventualmente, usam o gráfico de 5 minutos para operarem. Você pode até ter um gráfico de 1 minuto, como eu estou mostrando aqui agora. Esse é um gráfico, então, que muda a barra a cada 1 minuto. Um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração, e eu já aqui vou mudar de volta para o gráfico diário do índice Bovespa, com relação à indexação. A indexação é uma situação em que a gente procura extrair a inflação que aconteceu no período. Então, eu vou mostrar para vocês um gráfico em que eu estou usando o dólar para extrair a inflação que aconteceu no Bovespa, já que esse gráfico aqui do Bovespa, na verdade ele é do Bovespa e soma-se a ele de 63 até 67, a gente soma a Bolsa do Rio, porque na verdade o Bovespa começou só aqui em 1968. Mas, então, eu estou usando o dólar para tirar a inflação, porque se eu não usar o dólar para tirar a inflação, puxa, estou apertando os botões errados aqui. Parâmetros eu não vou indexar, e aí a gente fica com um gráfico que não tem condição de ser analisado, porque nesse período a gente teve uma inflação galopante, né? Então a gente usa um subterfúgio para tirar a inflação. O dólar, apesar de ter a sua própria inflação, a inflação do dólar é infinitamente menor do que a nossa. Não dá, totalmente irrisória. Muito bem. Tirando a inflação, então, eu volto aqui para parâmetros, inflação. A gente vê o gráfico com uma perspectiva muito diferente, né? Quando a gente vai tirar a inflação de um gráfico, por exemplo, usando o dólar para tirar a inflação do índice Bovespa, existem duas maneiras de se fazer isso. Uma é essa que eu estou usando, em que a gente pega esse fundo aqui, por exemplo, divide pelo dólar do dia e multiplica pelo dólar de hoje. Ou seja, você traz ele a valor presente usando a cotação do dólar. Com isso, você mantém a escala em reais, o que é muito cômodo, que a gente está vendo, por exemplo, hoje em dia aqui, a cotação do índice Bovespa. A gente está vendo que ele está chegando nesse topo aqui, que é um nível importante em análise técnica, porque a última vez, por exemplo, que ele bateu nesse topo, a gente facilmente constata que ele caiu 33% em dólar, né? E a outra maneira, o inconveniente dessa maneira é que esse fundo aqui, por exemplo, que hoje está aqui pelos 30 e poucos mil pontos, ele muda a cada dia, porque o dólar atual muda a cada dia. Então, como esse aqui é dividido por um valor fixo, que é o valor do dólar lá em janeiro de 2016, e multiplicado pela cotação do dólar de hoje, que é uma variável, então esse valor vai estar mudando. O que não muda é a figura do gráfico, né? A curva do gráfico não vai mudar. Mas
o que muda são os valores. Os valores vão estar mudando. Muito bem. Se a gente não quiser que os valores mudem, então a gente tem que fazer uma outra tipo de atualização do gráfico, que é a indexação dividindo pelo indexador. E o que eu estou fazendo agora, a gente vê que a curva fica exatamente a mesma, mas a curva fica exatamente a mesma, mas a cotação está sempre em dólar. Esse é o inconveniente, né? Então a gente está vendo aqui que a cotação é 26 mil dólares. Então essas são as duas maneiras de você tirar a inflação de um gráfico. E eu vou mostrar agora um outro aspecto também, que é com relação à escala. Você pode usar um gráfico numa escala logarítmica, como eu estou usando aqui, ou eu vou usar o gráfico de Petrobras para mudar um pouquinho. Eu vou vir aqui e pronto, aqui está o gráfico de Petrobras e eu vou fazer ele ser... pode ser desse mesmo, não tem problema. Então eu estou mostrando o gráfico na escala logarítmica e eu vou mudar agora para a escala aritmética. Vejam que todo esse período aqui, que vem de 1994 até 2003, 2004, a gente perde completamente a possibilidade de analisar isso no contexto dessas oscilações maiores, né? Quando a gente põe a escala log, ele fica de uma maneira muito mais razoável. Um outro gráfico que dá para ver isso muito bem é o gráfico de Bitcoin, ou das criptomoedas, a maioria das criptomoedas, porque elas oscilaram muito. Eu estou mostrando aqui o gráfico de Bitcoin, que vem desde 2010, na escala logarítmica. Se a gente puser isso na escala aritmética, a gente fica assim, quer dizer, é impossível simplesmente impossível de a gente analisar, porque aqui no começo a gente não consegue ver as oscilações, porque são oscilações em pontos. Quando compara 18 mil reais com 18 mil dólares ou 12 mil dólares com 1, 2, 3, 5, 10, 20 dólares, você não consegue ter essa comparação. Então, você tem que sempre ver o gráfico na escala logarítmica. Mas qual é a diferença entre uma escala e outra? Vejam, na escala aritmética, eu vou voltar agora para o gráfico de Petrobras, numa escala aritmética que eu estou mostrando agora, a cada faixa dessas, que vamos dizer que fosse... deixa eu diminuir aqui, que eu acho que pronto. Então, a cada faixa dessas, que a gente pode dizer que é de mais ou menos 1 centímetro, a gente tem um valor, aqui no caso é R$1, 21, 22, 23, 24. Agora, vejam só, quando você tem R$1 aqui, que o mercado oscila R$1 aqui, quando ele está em R$10, R$1 de R$10 é 10%. Mas se você for R$1 de R$100, é 1%. Né? Então, o que corrige isso é a escala logarítmica, que quando aplicada na escala de preços, é a função logarítmica. Quando aplicada à escala de preços, ela faz com que as mesmas distâncias correspondam às mesmas variações percentuais. Então, isso é que acontece na escala logarítmica. Se a gente pegar uma distância aqui que é 100%, por exemplo, como eu vou estar mostrando aqui, de 5 até 10, essa distância será sempre 100%, aonde a gente possa ir com o gráfico. Se eu ponho ela em 15, ele vai para 30. Se eu ponho ela em 20, ele vai para 40. Então, essa é a diferença. Então, a gente deve sempre usar gráficos com escala logarítmica e quando a gente vê períodos muito grandes, a gente tem que indexar e tirar a inflação. No caso dos mercados americanos, eu uso o Consumer Price Index, que é o índice de inflação americana, para poder mostrar, por exemplo, esse gráfico do Dow Jones, que vem desde 1900. Vejam que beleza de gráfico. Na verdade, quando eu tiro a inflação, parâmetros não indexado,
eu não indexo, esse gráfico vem desde 1900. Mas para inflacionar e usar o CPI, ele vem a partir de 1913, porque é quando começa a ser calculado o índice de inflação americano. E vejam que enquanto aqui um Dow Jones que só sobe, né? O índice Dow Jones das 30 maiores empresas americanas. A hora que a gente faz a indexação, inflaciona o passado pelo CPI, aí então a gente tem gráfico desde 1913. Então é isso por hoje, minha gente. Agradeço você ter assistido. Se gostou, dê um like. As minhas análises aqui são todas feitas de maneira independente, não sou ligado a nenhuma empresa que comercialize valores imobiliários. E é isso aí. Te vejo na próxima. Tchau.